Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo hoje no canal, tá bom? E hoje eu vou estar falando sobre iscas de arrasto e iscas de toque, né? Por que que eu cheguei nesse assunto? Eu estava pensando sobre isso hoje voltando do trabalho, né? E eu achei interessante falar sobre isso. Recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre essa isca aqui, a isca Ina da Marine Sports, né? Que é uma das iscas mais famosas hoje do Brasil, que já é vendida há muito tempo, tanto o pescador, mas os iniciantes gostam muito dessa isca, eu vou chegar nesse ponto por quê, tá bom? E alguns pescadores mais experientes, às vezes, não gostam muito dessa isca, eu vou explicar um pouco o porquê, tá bom? Vocês vão ver muita gente, isso gerou muita polêmica, falando que tem milhões dessa isca, que essa isca pega demais, e você vai ver muito pescador falando que essa isca não pega nada, né? Pessoal, para a gente entender um pouquinho o porquê que isso acontece, o porquê que algumas iscas, algumas pessoas vão falar para você que não pega nada, que trabalha mal, e tem gente que vai estar pegando muito peixe com aquela isca, né? Acho que de forma geral, toda isca ela vai exercer outros tipos de trabalho dependendo da forma como você vai manejar, né? Com raras exceções que são os twitch baits, que são iscas que tem um único nado ali que você vai fazer, os poppers, que não tem muitas maneiras. Você pode até alternar dois, três toques, mas basicamente eles são feitos para um trabalho só, né? Iscas de meia água, pessoal, tem suas diferenças sim, não é? Vai ter diferenciações o dia que o peixe, da forma como o peixe está se alimentando, tá bom? E para o estilo de isca também, né? Por que é importante, às vezes, você ter vários tipos de isca? Toda isca, principalmente, eu já falei algumas para vocês aí, vai ter vários tipos de nados diferentes, mas ela sempre vai ter um nado que ela se adequa mais, né? Vamos citar aqui alguns exemplos. Essa aqui é uma Tati Jump da Sumax, que é uma cópia da T10, tá bom? É uma isca que ela faz o trabalho de Zara? Sim, você vai conseguir fazer um trabalho de Zara. Faz um trabalho de stick? Também ela vai fazer um trabalho de stick. Mas ela é uma isca que ela vai trabalhar com perfeição no nado de Jump Minnow, né? Então, se eu estou vendo que o tucunaré está se alimentando num trabalho de Jump Minnow naquele dia, eu vou para uma isca específica, né? Eu não vou, se eu tenho outras iscas, eu não vou ficar tentando subtrair um trabalho que não vai sair sem perfeição numa isca que ela não vai exercer aquilo com tanta perfeição, né? E toda isca isso meio que acontece. Por exemplo, aqui a Dog X, né? Uma isca muito usada para traíra, porque faz com perfeição aquele Zara Walking, né? Que ela dá aquela levantadinha bem aberto, né? Então, assim, se eu sei que essa isca ela trabalha muito bem fazendo o trabalho de Zara, é uma isca bem específica que eu vou utilizar, mas ela faz muito bem também outros tipos de trabalho, como o trabalho de Jump Minnow, o trabalho de Stick, né? Mas o trabalho que ela executa com perfeição é um trabalho de Zara. A mesma coisa acontece com a Top Gun, que acontece com a Zara Spook, né? São iscas mais Zaras, né? Então, toda isca, ela vai ter suas particularidades, vai ter nados que ela exercem muitíssimo bem, né? Então, são iscas mais específicas, né? Eu sempre falo, por exemplo, dessa isca aqui para vocês, né? Que executa muito bem o trabalho de stick, quando a gente precisa de um trabalho de stick, que né, sobe a funda, e também quando a gente precisa de um trabalho de jump minnow. Essa isca faz um trabalho de jump minnow com excelência, né? Então, assim, cada isca ela vai exercer outros tipos de trabalho, mas você tem que treinar, você tem que saber qual é o tipo de nado específico daquela isca, né? É meio que perda de tempo, por exemplo, se você viu que o seu colega ali do lado pegou fazendo uma zara lenta, fazendo alguma coisa, se você pegar uma isca, por exemplo, como essa aqui, que você trabalha de chamadinha. Vamos supor que naquele dia específico o trabalho de Zara tá dando certo porque, sei lá, tá frio, o tucunaré ele não tá se alimentando bem, né? Então você viu que ele tá pegando o trabalho de Zara. Você vai lá e pega uma isca dessa aqui que ela não zara bem, né? Ela é bem própria para chamadinha. Ela vai ter o dia dela, ela vai ter o dia da chamadinha que só essa isca vai pegar, mas outras iscas não vão pegar, né? Então, voltando então agora ainda que eu falei para vocês que eu ia explicar, né?
o porquê que muita gente pega e porquê que muita gente não pega, eu acho que foi ano passado que eu tive na Serra da Mesa, mais ou menos em maio. Uma época que a represa ainda estava cheia, estava fazendo frio, uma época muito parecida com o que está acontecendo agora. Entrou uma massa de ar frio, aqui em Brasília pelo menos já está fazendo bastante frio, né? Represa está lá em cima, então a dificuldade, o peixe para de se alimentar, o peixe está no meio do mato, nada estava pegando. Eu tentei de tudo, não, a gente não via peixe hora nenhuma, né? E aí eu comecei a perceber que no final da pescaria, quando meu braço já estava cansando, que eu comecei a arremessar essa isca e eu já não estava mais trabalhando essa isca, eu já não estava dando mais toque nessa isca, né? É normal quem tem mais experiência querer dar vida às iscas, né? Você quer, eu peguei uma isca dessa, eu vou tentar dar vida a ela, eu vou tentar fazer um jerkbait nela, né? Eu vou dar toques mais secos, né? Mas aí você pega um peixe que não está se alimentando e qualquer dificuldade que você botar para esse peixe, qualquer movimento a mais que você coloca para esse peixe, às vezes, em vez de você atrair a atenção dele, você vai refugar esse peixe, porque qualquer coisa que apresente uma certa dificuldade para ele se alimentar não vai compensar para ele, né? Então essa isca, por exemplo, foi a única isca que deu ataque nessa mesma época, ano passado, nessa coloração, com tempo parecido, represa muito cheia, atingindo o mato, e o peixe pouco ativo, né? Só que eu descobri que essa isca ela funciona muito bem todas as vezes. Foi uma das primeiras iscas que eu peguei. Foi a primeira isca de meia água que eu peguei um tucunaré, foi uma isca dessa, né? Por quê? Porque naquela época eu também não sabia trabalhar isca, então eu só jogava e recolhia, jogava e recolhia. Então essa é um tipo de isca que ela tem, ela vai exercer outros tipos de nado, você pode dar cabeçada, você pode dar vida para ela, mas ela é uma isca que ela exerce muito bem o trabalho de recolhimento contínuo, o trabalho de arraste, né? Eu tenho um vídeo aí mostrando eu pescando algumas tilápias com essa isca, né? E no vídeo eu falo que eu não dou cabeçada com ela, eu não dou aquela pontada, né? Tentando subtrair talvez um jerkbait dessa isca, né? Eu só jogo, arremesso e às vezes eu dou uma acelerada, eu dou um puxão como se eu estivesse puxando uma hélice, mas não um puxão seco, um puxão arrastado, né? Porque essa isca, a tendência dela por ela ser mais gordinha, é uma isca pesada, tá? A tendência dela é ela vir nadando. Se você dá um puxão muito forte, a tendência dela é nadar mais rápido. A tendência dela não vai ser fazer um jerkbait de jogar a traseira, né? Ela não vai fazer isso. Ela vai só nadar mais rápido, né? Então, é uma isca que, por exemplo, é uma isca que eu chamo de isca de arraste, né? Talvez você trabalhar só jogando, arremessando e puxando, cadenciar somente a velocidade da isca, agora um pouco mais fraca, um pouco mais rápida, essa isca já vai dar muito bem, né? Daniel, mas eu percebi que o tucunaré está mais ativo, né? Eu cheguei a falar para vocês em outro vídeo que para mim o trabalho de iscas de barbela, de meia água mais efetivo, tá bom? É o trabalho de jerkbait, mas essa época específica do ano que a gente daqui a pouco tá entrando no frio, né, e tudo mais, o trabalho de jerk já não é um trabalho mais tão chamativo para o peixe assim, porque apresenta um certo tipo de dificuldade para ele se alimentar, tá chamando muita atenção dele, né? Daniel, mas como é que eu vou saber se a isca ela é de arraste ou se ela é de toque, né? Galera, geralmente iscas mais leves e mais afiladas, como essa aqui, que é uma rapala, né? Uma rapala X-Rap, ela tem uma tendência a fazer um trabalho de jerk. Então, por exemplo, quem já pescou com iná o dia inteiro, você vai ver que no final do dia, dependendo do tamanho da iná que você pesca, seu braço está acabado, porque ela pesa demais dentro da água, né? Se ela pesa muito é porque ela está exercendo arraste, tá bom? Se ela está pesando muito na hora que você está trazendo ela, ela está exercendo um arraste. Então, se você tentar puxar ela, a tendência dessa isca é ela continuar o nado e não ela jogar a traseira como um jerkbait, como esse aqui, por exemplo, faz, como essa outra isquinha aqui faz, que é uma cópia da Rosante, né? Não sei nem que marca que é isso, né? Essas iscas têm uma tendência, por elas serem mais leves, elas não exercerem tanto arraste, de fazer um trabalho de jerk. Então joga dentro d'água e puxa. Tá sentindo que a isca tá vindo muito pesada?
Essa é uma isca, então, de recolhimento com mais contínuo. Você pode mudar a cadência e as velocidades, né? Geralmente, algumas varas facilitam esse tipo de trabalho, tá bom? Eu gosto de varas, às vezes, de ação mais média para iscas de arraste, tá? E a gente tem, por exemplo, citar esses dois tipos de iscas. É um pouco complicado, às vezes, você saber que tipo de isca, se ela é de arraste ou se ela é de toque, né? Essa é uma Iná também ProTuned, eu acho que ela é o tamanho. Eu não sei, acho que ela é uma isca de 9 centímetros, acho que sim. E a gente tem, por exemplo, uma Borá, né? Olhando fisicamente, as duas parecem bastante o corpo. Essa aqui é uma Borá Plus, tá bom? Mas, por exemplo, essa aqui é uma isca de toque, tá bom? E essa aqui é uma isca de arraste, tá bom? Essa isca é muito mais pesada do que essa, apesar do tamanho, essa isca tem 9 gramas, tá? Essa aqui eu nem sei quanto tem, mas tem bem mais, é quase o dobro. Pegando aqui pela mão a gente consegue perceber, né? Então essa isca, por exemplo, para dourado é um peixe, por exemplo, que se alimenta em nado contínuo. Esse tipo de isca aqui para dourado, ela funciona muito bem, né? A mesma coisa com, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, a Papa Black. A Papa Black, por exemplo, é uma isca que interessa muito o dourado, interessa muito o robalo também, interessa também o tucunaré. E é uma isca que ela permite alguns trabalhos. Por ela ter uma certa elevação, você consegue fazer ela com recolhimento contínuo. Eu já peguei muito tucunaré no recolhimento contínuo. Só que quem pesca lá robalo, usa essa isca pela flutuação rápida dela, usa ela como isca de toque, tá bom? Mas são peixes diferentes, né? E são comportamentos diferentes. Então são iscas que você tem que descobrir o trabalho da sua isca, tá bom? Na Iná, por exemplo, eu pego peixe demais no recolhimento contínuo. Mas às vezes a gente tem o vício daquele pescador que ele é mais experiente de querer dar vida à isca. E às vezes essa vida extra que ele quer dar à isca, ela não é bem-vinda, tá bom? Outro exemplo que eu tenho aqui para citar para vocês. Essa aqui é uma Magnete da Lore, mas a mesma coisa funciona com a Brava também, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui a Lelé da Borboleta. São duas iscas que são Twitch Baits floating. A tendência dela, ela vai subir e conforme você puxa, ela vai abrir os nados, né? Ela vai afundar ali na faixa de 30, talvez 40 ou 50 centímetros, dependendo, tá bom? As duas a gente trabalha mais ou menos da mesma forma. E essa isca que eu pego peixe demais e muita gente nem conhece essa isca. Muita gente não tem dessa isca, nunca ouviu falar nessa isca. A Brava não, a Brava, a Magnete, né? Todo mundo ouviu falar, mas eu pego muito mais peixe nessa isca. E muita gente que começa, que pega essa isca a primeira vez, passa uma raiva tremenda. Eu já recomendei muito essa isca para outros pescadores. A primeira vez, se o pescador ele não foi comigo, ele não viu como eu trabalho a isca, ele passa uma raiva terrível. Por quê? Essa isca ela tem um recolhimento, na verdade, ela é uma isca de toque, tá bom? Mas, por exemplo, muita coisa afeta. Essa isca ela tem uma flutuação muito rápida. Se você der um toque mais seco, a tendência dela é ela subir e pular, né? Se você vir recolhendo muito rápido, ela vai subir o nado também e você vai perder. Se você ficar dando toquezinhos também, não é um trabalho que vai atrair o peixe. Então tem uma ação que você vai recolher, que é uma velocidade correta, às vezes uma vara correta para aquele tipo de isca, tá bom? Que é o caso dessa aqui, mas quando você consegue acertar o trabalho da isca, que é a velocidade certa para ela abrir o nado, sem subir, sem descer demais, né? Não precisa ficar dando toquinhos, são toques mais curtos, mais contínuos. Né? Tocou, recolheu, para ela abrir. Essa isca para o tucunaré foi uma das que eu mais peguei peixe até hoje, mas poucas pessoas às vezes pegam a isca, tentam trabalhar de outras maneiras, acham que a isca não presta, sai falando para todo mundo que a isca não presta, mas é porque não acertou o trabalho correto dessa isca. Essa isca aqui, por exemplo, eu só utilizo ela. Eu já percebi isso, por exemplo, se eu utilizo uma carretilha muito rápida, eu acabo fazendo com que ela suba, né? E se eu utilizo uma vara muito rápida também, na hora que eu dou puxão, você acaba fazendo com que a isca dê um pulinho para fora, né? Então é meio chatinho você acertar o trabalho, mas quando você acerta o trabalho dessa isca,
o grau de eficiência dela é um grau absurdo, né? Mesma coisa acontece com essa isca aqui. É uma Intergreen, uma Fire Stick, né, da Intergreen. É uma Zara, mas uma Zara fina. Daí você já percebe, mas isso vai dar errado. Como é que essa isca vai zarar se ela é fina embaixo? Ela vai dobrar os flancos, né? E é exatamente isso que faz essa isca ser boa, né? Ela vai esticar? Ela vai esticar. Ela vai zarar horrivelmente. Se você tentar zarar com ela lento, você não vai conseguir um trabalho muito bom. Então muita gente fala que essa isca é uma porcaria porque acha que ela nada feio. Mas qual o trabalho dessa isca, galera? Por exemplo, essa isca aqui é uma isca de toque rápido. Você tem que trabalhar rápido, recolher rápido, bater rápido, né? Para ela soltar esse chocalho e muitas vezes ela vai dobrar assim os flancos, né? Muita gente vai achar esse trabalho horrível dessa isca, mas é o trabalho que ela se sai melhor, né? É o trabalho que eu pelo menos faço, que é um trabalho bem rápido mesmo, né? E com uma vara bem rápida. É o que dá certo para essa isca, né? Então, quando você consegue acertar esse trabalho, a produtividade melhora muito. Mas o que eu conheço, por exemplo, de pescadores que têm esse estilo de isca e trabalha errado e fala que a isca não presta, trabalha errado. Se você for tentar usar sticks, Daniel, quero comprar um stick para fazer chamadinha. Não é essa isca, né? Eu quero comprar uma isca para fazer Zara. Não é essa isca. Eu quero fazer um jump minnow com essa isca. Não é essa isca, né? Ela tem um trabalho específico dela, é uma isca de alta produtividade, pelo menos no meu caso, tá bom? Mas por quê? Porque você tem que acertar o trabalho dessa isca, né? Um exemplo aqui também que a gente pode repassar para vocês. Nem sempre a gente tem que acreditar no que a gente vê na embalagem. Essa é uma isca que eu comprei na promoção. Olha que cor maravilhosa dessa isca. Eu achei uma lojinha que está quase falindo. Estava vendendo essa isca por R$49. É uma isca da River to Sea que eu não vejo mais para comprar em lugar nenhum. Se chama Trophy Minnow. Quem tiver até mais informação para me falar dessa isca, tá bom? É uma isca que eu tenho até que trocar as garatéias dela, né? Levei ela para pescar, mas ela é uma isca de arraste, né? Vem falando que ela é uma isca da família das jerkbaits, da River to Sea, mas ela não é bem um jerkbait, né? Ela é uma isca que ela é pesada, ela arrasta no fundo. Se eu tentar fazer um jerkbait, ela vem trabalhando, ela não vem jogando a traseira como as outras fazem, não, tá? Até pela barbela dela a gente já deduz que isso aqui é uma isca para ir lá no fundo, talvez até para dourado essa isca se dê bem, né? Testei muito pouquinho essa isca porque os locais que eu tô indo tá o puro barranco, né? Tá o puro mato, então às vezes a isca vai lá no fundo e não volta mais, né? Deixa eu ver aqui se eu acho outro exemplo para dar para vocês. Tá. Eu falei então da Lelé e falei da Brava, que tem trabalhos cadenciados que você tem que acertar, mas na hora que você acerta esse trabalho, galera, é uma produtividade terrível. Mas a gente tem o caso das Twitch Baits aqui, né, que é a Corisco, por exemplo, que ela já é uma ação sink, você vai jogar ela vai afundar, né? Então você já tem um trabalho, por exemplo, diferente. O trabalho que vai funcionar, tem muita gente que deixa ela bater na cabeça no fundo e voltando, né? Eu não sei se isso funciona. O que funciona comigo são toques secos para essa isca abrir bem, tá? Tem uma grande vantagem porque essa isca aqui ela aceita outros tipos de vara, outros tipos de linha, tá bom? Porque ela afunda, né? Iscas que afundam, na minha opinião, você tem uma produtividade melhor porque você vai na profundidade que você quer. A mesma coisa funciona para meia água sinking, para twitch bait sinking. O problema disso aqui é porque é uma pescaria uma isca, uma pescaria uma isca, porque você perde. Né? Essa aqui nem tanto, ela não vai tanto lá no fundo, você consegue controlar. Mas algumas meia-água sim que ela vai arrastando ali no chão, então a chance de perder é grande, né? Então, o que a gente pode tirar disso aqui? Por exemplo, testei essa isca aqui, essas duas iscas aqui, cadê? Bom, eu acho que eu sumi. Não, tá bem aqui, ó. Tava testando essas iscas aqui com varas de 17 libras. As duas são
Magic Sticks, né? Uma no tamanhozinho menor, que acho que essa aqui é a tamanho 80. E essa aqui eu acho que é o tamanho 90, né? A branquinha do tamanho 90, né? Essa isca para você trabalhar com a vara de 14 a 17 libras, ela vai muito bem. Essa isca aqui, se você trabalhar com a vara de 17 libras, você acaba mais arrastando ela do que você trabalhando. Então, uma vara talvez de 12 libras para uma isquinha dessa aqui, vai se sair melhor. Ah, Daniel, então você está falando que eu tenho que ter uma vara para cada estilo de isca. Galera, se vocês querem produtividade, sim, é importante se você vai diminuir o peso do material, se você coloca uma vara muito pesada para trabalhar uma isca muito leve, você vai arrastar, você vai quebrar o trabalho daquela isca, né? Então, sim, você tem que ter o material adequado para cada tipo de isca, sim. Você vai até conseguir exercer um trabalho numa isca menor? Consegue, você vai conseguir exercer aquele trabalho naquela isca menor. Mas, assim, tirar 100% do aproveitamento daquela isca, você não vai conseguir, né? Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês. Boa parte dessas iscas não tem... todas as iscas, de modo geral, elas são boas no que elas se propõem a fazer, né? Então, principalmente as iscas nacionais, que são já cópias de iscas conhecidas, ela tem um nado específico que ela se propõe a fazer. Na maioria de vídeos que mostrando os nados da isca, eu vejo muita gente falando, olha, essa isca você pode fazer chamadinha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas assim, ninguém fala o nado específico de cada isca, né? E para mim, se vocês são pescadores assim, igual eu, que cada vez menos está tendo mais dificuldade, às vezes passa 2, 3 semanas sem poder ir pescar, e quando você quer ir, você quer produtividade, né? Não tem como você não mora na beira do lago, você não pode ficar testando todos os dias, eu vou tentar até pegar um peixe nessa isca, não, você já vai querendo produtividade, né? Então é necessário você saber que cada isca tem esse patamar, tá bom? Então assim, só a gente resumindo então, iscas mais pesadas, principalmente de barbela, geralmente são iscas de arraste. Você pode exercer outros trabalhos? Você pode, você vai conseguir extrair. Mas se tiver iscas mais específicas, iscas mais leves, que fazem um trabalho de jerkbait, essas iscas vão se sair melhor, tá bom? Isso vale para qualquer tipo de isca, não existe isca ruim, existe um trabalho errado, existe um equipamento errado, tá bom? E às vezes você vai fazer também um trabalho magnífico. Daniel, comprei, sei lá, uma Red Pepper, estou fazendo um trabalho de chamadinha magnífico, mas você está fazendo um trabalho de chamadinha numa época que o peixe não tá sendo atraído por aquele tipo de trabalho. Ele está querendo um trabalho de Zara, ou vice-versa, né? Então você tem que ter isso em mente. Perceba, se você está do lado de um colega, que isso acontece muito comigo, o colega pegou, fica olhando o que aquele colega, o que aquele piloteiro está fazendo, para você tentar fazer parecido, igual, colocar uma isca mais parecida, né? Isso é o que geralmente traz produtividade nas pescarias, principalmente quem pesca com piloteiro. Ele vai te falar, olha, essa isca está trabalhando mais assim, assim, você trabalha mais lento, trabalha mais contínuo, não, agora você vai dar umas cabeçadas. É isso que vai fazer a sua pescaria ela ter mais produtividade, tá bom? Então é isso, galera. Eu acho que quem gostou, clica aí no botão de curtir, tá bom? Me ajuda demais. Eu já falei isso em outro vídeo, que muita gente que assiste esses vídeos, eles às vezes não clicam no botão de curtir, dá muitas visualizações, mas dão poucas curtidas, então o YouTube ele tira ali, ele não recomenda esse vídeo para mais pescadores, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até a próxima.